Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo no canal. Hoje é o último episódio da nossa série Daniel. No primeiro episódio a gente falou sobre princípios. No segundo a gente falou sobre intimidade. No terceiro a gente falou sobre fidelidade. E hoje, que é o quarto episódio, nós vamos falar sobre excelência. Pessoal, a gente estava mandando o vídeo todos os sábados, mas por alguns imprevistos, alguns acontecimentos, não deu para mandar o vídeo no sábado, mas eu estou fazendo hoje. Então, pessoal, nós vamos ler o capítulo 6 de Daniel, nós vamos ler até o versículo 1 até o versículo 4. Então, bora para a palavra. O rei Dário resolveu dividir o país em 120 províncias e escolher 120 homens para governá-las, a fim de que tudo corresse bem e não houvesse prejuízo. O rei ordenou 3 ministros para controlarem os 120 governadores. Um desses ministros era Daniel. Ele mostrou logo que era mais competente do que os outros ministros e governadores. Ele tinha tanta capacidade que o rei pensou em colocá-lo como a mais alta autoridade do reino. Aí os outros ministros e governadores procuraram achar um motivo para acusar Daniel de ser um mau administrador, mas não encontraram. Pessoal, na minha Bíblia é um pouco diferente com esse, que fala que Daniel, ele era mais excelente que todos os que ele era mais excelente que todos os ministros e governadores. Na Bíblia está príncipes, mas não muda nenhuma compreensão, é a mesma coisa. E fala que os ministros gostavam de Daniel por causa da sua excelência, ele era favorito. Mas quando o rei foi honrar ele por causa da sua excelência, da sua competência, os governadores e ministros não gostaram disso. E nós vimos que Daniel não era excelente por causa das pessoas, não por causa do rei, para o pessoal reinar, para as pessoas honrar ele, mas por causa de Deus, porque ele fazia tudo como se fosse para o Senhor. Nós precisamos ter excelência em tudo que nós fazemos, não para nós sermos só honrados, mas para nós honrarmos a Deus em tudo que nós fazemos. Quando nós fazemos algo com excelência, Deus agrada. Nós não somos servos. Se você faz um bom trabalho no seu serviço, você não está fazendo para o seu patrão, mas sim para Deus. Como o Paulo mesmo fala aqui, que o seu patrão não é homem, mas sim a Deus é seu patrão. Ele que é o seu Senhor. E nós precisamos sempre fazer isso. Servir a Deus como tudo se fosse para o Senhor. Limpar a casa como se fosse a casa do Senhor, porque Ele habita aqui. E Daniel fazia isso, mesmo se o rei não adorasse a Deus, adorasse Baal, outros deuses da Pérsia, mas ele fazia para o Senhor. E assim Deus honrou. E o povo aqui, na palavra, fala que eles procuraram algo para prejudicar Daniel, mas não encontrou, porque ele era excelente em tudo que fazia.
não tinha nenhum rastejo de nada que estava sem feito ou algo inacabável ou alguma falha, porque tudo que ele fazia era com excelência. Como que é a grandeza desse texto? Daniel fazia tudo como se fosse excelente, e quando alguém foi prejudicar ele não achou, porque ele era excelente. Se nós somos excelentes, não há nenhuma fraqueza, o diabo não vai achar nenhuma fraqueza para nos usar. Ninguém vai poder falar, ó, ele faz isso errado, porque ele é excelente em tudo. Muitas das vezes a gente nós fracassamos em várias coisas por falta de ser excelente naquilo, por falta de aperfeiçoar. Nós precisamos aperfeiçoar em todo o tempo. Nós precisamos andar aperfeiçoando. Se eu não sei lavar uma roupa boa no meu serviço, que eu lavo roupa pro meu patrão, então eu tenho que aprender a lavar melhor. Não ser melhor que as outras pessoas, mas ser melhor para você, para agradar ao Senhor. E Daniel fazia isso e prosperou. Isso é um princípio. Honrar a Deus em todas as coisas, isso é honra. E eu tenho falha nisso, que eu preciso melhorar cada dia mais. E nós precisamos fazer isso. Que como eu ouvi ontem, que eu ouvi, que eu me acho ontem na pregação, que quando você vê algo fora do lugar, você fica responsável de consertar, de colocar no lugar. E isso que Daniel fazia e fez ele ser excelente. Pegar responsabilidades que ninguém queria. Não é pegar responsabilidade dos outros, não. Mas o que você vê fora do lugar, você vai e limpa. Igual se tem um prato lá na sua casa fora não está lavado, você vai e lava. Isso é excelência. E nós precisamos ser excelentes. Nosso coração precisa ser moldado a Deus, para que o diabo não encontre espaço, brecha, para usar contra nós, para nos culpar e falar, ó, tá vendo, você não é excelente. Ó, tá vendo como você fala que adora a Deus se você é inquebrável. As pessoas do reino, os governadores, os ministros, não pôde fazer isso com o Daniel, porque ele era excelente. Então nós vimos, na Bíblia fala que então eles pegaram algo que ele era excelente. Pegou um princípio dele e virou contra ele, que é adorar a Deus. Eles viram que ele adorava a Deus, ele orava 3 vezes ao dia. E eu sabia que ele não ia quebrar isso por nada, mesmo se fosse no decreto do rei. Então eles fizeram e jogaram ele na cova dos leões. Mas a cova dos leões não parou Daniel, porque ele estava com Deus, porque ele confiava em Deus. Mas a cova dos leões moldou Daniel, fez a fé dele crescer. E a cova dos leões honrou mais do que ele pensou em ser honrado. Honrou mais do que os seus inimigos achou que ele ia ser honrado. Muitas coisas vêm para o mal, mas Deus transforma ela para o bem. Mas nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos descansar, e Daniel descansou. Ele não tinha medo da morte porque ele sabia que ia encontrar com Deus. Ele sabia que ele era fiel a Deus. Ele tinha confiança no que ele servia, no que fazia, no que praticava. Por isso que Daniel não morreu e Deus honrou ele, porque ele honrava a Deus primeiro. Nós não temos que esperar Deus nos honrar para depois nós honrarmos ele. Tem que ser ao contrário, nós precisamos honrar a Deus para depois ele nos honrar. Nós precisamos ser um filho com excelência, e Daniel é. Tem uma parte na Bíblia, em Daniel, que Deus fala, ó filho amado, ó Daniel, como você é amado. E nós temos que, Deus nos ama todos, mas aqui eu vou falar que Daniel era amado, porque ele fazia bem ao Senhor. Porque quando Deus olhava para ele, ele falava, ó meu servo fiel,
que faz tudo como se fosse para mim. E nós precisamos fazer, ó João, ó meu servo fiel, faz tudo como se fosse para mim. Nós temos que fazer isso para que Deus fala isso conosco, para que nós honramos a Deus todos os dias e Ele fique feliz conosco todos os dias. E pessoal, esse foi o vídeo, foi o último episódio da nossa série Daniel. E espero que você tenha gostado. No próximo mês vai ser outra série que o meu irmão vai fazer, que ele tinha me falado que vai chamar Em Meus Passos o que Faria Jesus. Não é sobre o livro e nem um filme O que Faria Jesus, mas é sobre 4 heróis da fé que tiveram a sua atitude de Deus, tiveram os seus caminhos como com os princípios que nós seguimos, que agora é a Bíblia, que eles andaram como se fosse ao Senhor em tudo, eles eram retos em tudo. Então pessoal, esse mês está imperdível, o mês que vai vir, de fevereiro, e eu te peço que você assista as outras séries se você quiser, e deixe seu like se você gostou, compartilhe esse vídeo para os seus amigos, familiares. Então pessoal, até a próxima e fui!